Olá, grupo, bom dia, muito bom dia mesmo. Bom, eu vou ler uma passagem bíblica muito clássica e acho até que já comentei bastante sobre ela no grupo, mas por esses dias, alguém insistiu em um comentário usufruindo desta passagem para defender a hipótese do apocalipse futurista, para defender a hipótese de que Jesus um dia voltará. Essa passagem é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Bom, gente, eu quero começar lembrando que os evangelhos, eles não foram escritos por aqueles aos quais foram dados a autoria, tá? Isso é um fato, é consenso acadêmico. Mateus não escreveu Mateus. Marcos não escreveu Marcos. Lucas não escreveu Lucas. Nem tampouco João escreveu João. Gente, quando eu falo dos evangelhos, quando eu falo literalmente dos originais dos evangelhos, que datam do final do primeiro século, prestem atenção, do final do primeiro século, eles não passam de pequenos papiros, são fragmentos de papiros, são pequenos fragmentos de papiro, como o papiro P52, acho que é P90 ou P91, enfim, tem vários pequenos fragmentos de papiros. Eu já tirei foto de alguns, pela internet você consegue baixar essas fotos. Enfim, gente, hoje em dia é muito fácil estudar. Há 20, 30 anos atrás, quando eu queria estudar um assunto desse, eu tinha que sair da minha casa, pegar um ônibus, ir até uma biblioteca municipal e passar o dia inteiro procurando livros, pesquisando, e se eu visse algum livro que tinha uma foto que me interessava, eu lá na biblioteca eu tinha que pedir para bater uma xerox colorida, ou o preto e branco que a colorida era cara. Se a xerox não estivesse funcionando, eu tinha que assinar uma permissão para sair com o livro, minha identidade ficava lá, eu ia lá fora, batia a xerox, voltava, sabe? Hoje em dia está tão fácil, você entra no Google, pesquisa, você encontra, você entra no site dos museus do mundo inteiro, de bibliotecas do mundo inteiro, você baixa livros, você baixa fotos. Então, gente, não querer entender isso é pagar para ser burro. Não querer entender que os evangelhos, eles são resultado de muitos fragmentos e de tradições orais, é pagar para ser burro. Porque a primeira vez que se faz menção de um evangelho completo é no final do terceiro século, ali por volta ali do ano 325, quando ocorre então o Concílio de Nicéia. E alguns livros da Bíblia, como é o caso, por exemplo, do Evangelho segundo João, ou pseudo Evangelho de João, ele só é incluído na Bíblia lá no início do quarto século, porque quando nós temos menção dos evangelhos completos, é já nos códices, códice sinaítico, códice vaticanos e etc.
sabe? Então, não querer entender isso, porque isso são fatos históricos, não querer entender isso é pagar para ser burro. Essa aqui é a verdade, não tem como ser diferente. Em pleno século XXI, uma pessoa adulta, ainda mais uma pessoa madura com seus 40, 50 anos ou mais, acreditar que Mateus escreveu Mateus, que Marcos escreveu Marcos, e assim por diante. Uma pessoa no pleno século XXI entender dessa forma, desculpa, gente, isso é analfabetismo funcional. É idiotice completa. Não tem como aceitar esse tipo de pensamento. Tá? Então, os evangelhos, eles são uma construção que começa desde pequenos fragmentos pelos pais da igreja e ali então são enxertados a partir de tradições orais. Alguém tem noção do que seja isso? Tradições orais é aquilo que é passado de pai para filho, é aquilo que é contado. Gente, compreende-se uma era, cerca de 40, 50 anos. Eu estou na casa dos 50. Se eu for contar hoje alguma coisa que me contaram há 50 anos atrás, talvez eu não conte exatamente como me contaram. E não é porque é maldade minha, não. É porque o meu cérebro não é tão bom assim como a memória de um chip de computador. E os evangelhos foram escritos assim. Foram se pegando pequenos fragmentos de papiro e enxertando eles a partir de tradições orais. Aquilo que alguém contou para alguém, que alguém contou para outro alguém, que contou para mais alguém, que contou para mim. Aí eu pego aquilo porque eu acredito, porque eu creio, porque onde eu vivo tem pessoas que conheceram fulano, que conheceram ciclano, que conheceram beltrano, que foi discípulo de alguém. Aí eu crendo naquilo, eu pego essas tradições e vou escrevendo elas. E eu tenho ali 1 ou 2 papiros, eu vejo onde eles se encaixam. Aí eu procuro saber a quem supostamente escreveu esse papiro. Esse papiro foi escrito por alguém que caminhou com uma pessoa que era discípulo de Marcos. Então é o Evangelho de Marcos. Mas na cabeça mentecapta do fanático religioso idiotizado pelas fábulas e mitos contados há séculos pelas religiões, ele imagina que foi assim, né? Olha só como é que o fanático religioso imagina. Ele imagina que Mateus estava lá escrevendo, né, dia a dia, aquilo que ele vivia lá com Jesus. Aí ele encontrou Marcos na rua e disse assim: Ei, Marcos, caramba, meu irmão, eu tô escrevendo aqui, ó, um livro aqui. É mesmo, cara, o que é que tu tá escrevendo? Pô, meu irmão, eu tô fazendo uma biografia aqui da vida de Jesus aqui, aí a gente seguindo ele, né? Aí Marcos disse assim: pô, é mesmo, cara? Pô, eu também tô, cara, olha aqui, ó, e o meu vai ficar melhor do que o teu, hein? Aí Lucas de longe vê, e aí, cara, o que vocês estão escrevendo? Eu estou escrevendo isso aqui. Aí o Lucas pergunta assim pro Mateus: e aí, Mateus, tu tá escrevendo direitinho mesmo? Tô, meu irmão. E outra coisa, né? Tu sabe que de vez em quando eu uso as minhas marolas lá, então vou dizer que tô escrevendo por inspiração. É, meu. Aí Lucas diz assim, né? Pô, Mateus, não sei o que foi que tu fumou, não. Mas eu prefiro ser mais honesto e dizer, como eu estou escrevendo aqui, né?
Eu vou dizer aqui, eu vou ser honesto, eu vou dizer que eu estou escrevendo por conveniência. É porque Lucas escreve isso, né? Lucas escreve isso. Lucas, quando escreve a Teófilo, ele é muito claro ao dizer que escreve por conveniência, não é? Aí Marcos olha assim, pois é, meu irmão, ó, eu não tô nessa marola aí de Mateus, não, mas eu tenho uns sonhozinhos de vez em quando, né? Meu psicólogo já disse que é síndrome de esquizofrenia. Ah, mas eu vou dizer que foi por inspiração. Então, na cabeça do fanático religioso, é assim, né? Eles foram escrevendo, se encontrando, batendo papinho, aí se encontrava no bar, tomava cerveja, trocava uma ideia, aí um dizia pro outro, escreve assim que é melhor. É assim que se imagina. Só que não foi, gente, não foi assim. Isso é pura idiotice. Isso é pura idiotice. A verdade é que os evangelhos são uma construção de poucos fragmentos e muito enxerto a partir de tradições orais. Ok? E a primeira menção de evangelho é feita por Marcião, por volta do ano 90, depois por Tertuliano, por volta do ano 110. E daí por diante. Eu não querer entender isso é eu negar evidências históricas, é eu negar evidências arqueológicas, é eu pagar para ser burro. É simples assim, pagar para ser burro, que é o que muita gente está fazendo. Bom, baseado em tudo isso, supondo que Jesus talvez realmente tenha dito o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler. Gente, eu vou tirar o olho aqui da câmera aqui, porque eu vou olhar para onde eu estou lendo, tá? E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vamos lá, vamos parte por parte para a gente não se embolar, né? Quem se aproximou de Jesus? Os seus discípulos, não fui eu. Eu não estava lá. A minha máquina do tempo ainda não ficou pronta, tá? Então eram os discípulos que se aproximaram de Jesus. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Gente, agora eu pergunto, quem era a abominação da desolação? Quem foi que no ano 64 cercou Yahushalaém, que nós chamamos vulgarmente de Jerusalém, com seus exércitos? Quem foi? Quem foi que por volta do ano 60 e 66, não é isso? 66, exatamente. Quem foi que por volta do ano 66 acirrou o cerco que já tinha feito a Yahushalaém, porque primeiro ele foi com seus exércitos. Até o final do ano 66, ele já tinha conseguido exércitos aliados. Então ele entrou com seus exércitos e deixou os exércitos aliados cercando. Quem foi que por volta do meado do ano de 69, né? Porque em 66, gente, são guerras judaicas. Você encontra esses relatos no livro As Guerras Judaicas, você encontra parte desses relatos